Nós estamos numa série sobre os 10 mandamentos. É uma série que vai acontecer nesses 2 meses, agosto e setembro. Então nós estamos hoje chegando à metade dessa série. E eu vou usar 2 textos, na verdade, para o nosso estudo nessa noite. E o primeiro texto é um texto óbvio, já que nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, e nós estamos tendo como base, também isso é óbvio, o texto de Êxodo, capítulo 20, onde Deus dá os 10 mandamentos para o povo dele. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto do 5º mandamento dessa série sobre 10 mandamentos. É o texto que está lá em Êxodo 20, versículo 12. O texto de Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos parar aí, daqui a pouco nós vamos para um outro texto. Quando nós olhamos para esse texto, nós corremos um risco que é inerente a qualquer texto que nós lemos na Bíblia, que é o perigo de nós olharmos para um texto, tirarmos esse texto do contexto todo em que ele está e fazermos teologia a partir dele. Esse é um perigo porque quando você tira um texto da história toda da Bíblia, você vai correr o risco de falar alguma coisa a partir do texto que não era, na verdade, a intenção do autor ao escrever aquilo e nem mesmo de Deus ao inspirar aquele autor para que ele escrevesse aquilo. É por isso que quando nós vamos estudar qualquer texto da Bíblia, nós precisamos ter a noção de que nós temos que ter a ideia de que aquele versículo está inserido numa Bíblia que vai de Gênesis a Apocalipse. Por isso é que é importante e fundamental compreender a Bíblia por inteiro para entender o que está acontecendo naquele momento em que Deus está falando aquilo. Quando a gente olha para esse texto, se você tira esse texto da história toda, vai parecer o seguinte, que esse texto é um texto mágico. Funciona mais ou menos assim. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, o que vai acontecer? O texto é claro, se você for pensar pura e simplesmente nele. Honra teu pai e a tua mãe, porque se você fizer isso, você vai ter uma vida longa na terra. Aí, qual é o risco? É o risco de você transformar esse texto num texto do tipo passe de mágica. Mais ou menos assim, você quer viver uma vida longa? Quer chegar, sei lá, aos 70, 80, 90 anos? Sabe o que você faz? Você honra o seu pai e a sua mãe, que está garantido uma vida longa. E aí nós vamos encontrar já de cara alguns problemas existenciais nesse texto. Primeiro problema que você vai encontrar. Quantas pessoas você conhece na vida que nunca honraram pai e mãe e viveram uma vida longa? Você teria inúmeros casos para contar. De gente que nunca honrou pai e mãe em absolutamente nada do que fez, mas morreu, sei lá, com 95 anos. E morreu com 95 anos com boa saúde. Morreu bem, praticamente morreu dormindo. Ao mesmo tempo que você deve conhecer muitas histórias de pessoas que honraram pai e mãe e morreram cedo. Você já deve ter ido a velórios em que a mãe enterrando o filho dizia assim, ele era um bom filho. Ele sempre foi um bom filho. Ele inclusive não merecia morrer tão cedo e ter um fim como teve. Porque ele dava alegria para o meu coração como mãe, para o coração do pai dele, mas morreu cedo. Quando nós olhamos para essa realidade, nós começamos a ter algumas crises com relação ao cumprimento da promessa que está contida nesse texto. Mas, quando nós olhamos para o contexto todo da Bíblia, nós precisamos e veremos que esse texto não tem um passe de mágica contido nele, uma relação natural de causa e efeito tão simples quanto parece a princípio. Mas para a gente entender isso, nós vamos ir para um outro texto.
Mas antes de ir para um outro texto, eu gostaria de fazer uma pergunta técnica a respeito da Bíblia. Deus está aqui dando os 10 mandamentos para o povo dele. Os 10 mandamentos, como nós já vimos aqui várias vezes nessa série, é um resumo de toda a lei, é quase que um compilado de toda a lei que Deus daria para o povo, que você encontra lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dos 10 mandamentos, nós temos o pontapé inicial. E a partir dos 10 mandamentos, Deus vai dizer uma série de outras coisas que estão contidas na palavra. Uma pergunta: quando Deus deu esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os dias que eu, seu Deus, darei a você na terra, Deus já sabia ou não sabia o que ele diria para o mesmo povo em outras leis que ele proferiria alguns meses depois? Sabia ou não sabia? É óbvio que Deus sabia o que ele diria depois. O que eu estou querendo dizer é que você precisa sempre analisar as leis de Deus a partir de todo o composto das leis que Deus deu para o seu povo. Aí nós temos um versículo que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vamos para um outro texto de Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9, e a partir de Deuteronômio 6 é que nós vamos fazer a leitura de Êxodo 20, versículo 12. Então nós vamos para um outro texto para depois voltar para esse. O texto de Deuteronômio 6, qual é o contexto? Deus ainda está dando leis para o seu povo. Deus ainda está ensinando para o povo dele qual deveria ser a forma dele viver de maneira adequada para agradar esse Deus. Aí em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, está escrito assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é um texto muito conhecido, porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de lembrança a respeito das coisas que se falam sobre a Bíblia, você deve se lembrar que esse texto fica muito famoso na boca de quem muito tempo depois? De Jesus. Em um determinado momento, os seguidores de Jesus chegam para ele e dizem assim: mestre, qual é o grande mandamento? Se o Senhor pudesse dizer uma só coisa que a gente deve fazer para agradar o Senhor, o que o Senhor diria? Aí Jesus diz o quê? Olha, o maior mandamento é: ame ao Senhor sobre todas as coisas, ame a Deus acima de todas as coisas, e o outro semelhante a esse, qual é? E ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz: toda a lei, todos os profetas, toda a Bíblia depende disso, de você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. E aí então nós estamos diante de um texto que tem essa premissa como inicial. O amor a Deus sobre todas as coisas deve produzir algumas outras coisas para que você demonstre no seu dia a dia que você ama a Deus. Porque, claro, Deus sabe disso e nós sabemos disso. Você pode dizer que ama a Deus, porque dizer que nós amamos a Deus é fácil. Eu posso dizer que amo uma série de coisas que depois eu posso descartar conforme a vida vai acontecendo. Então Deus diz para o povo dele: ame a mim acima de todas as coisas. E lembra como começa os 10 mandamentos? Não tenha outros deuses além de mim. Cuidado com a idolatria do seu coração. Deus ainda está produzindo e tentando produzir no coração do povo o mesmo sentimento contido lá em Êxodo 20. Eu sou o Senhor, eu devo ser amado por vocês. Vocês, como meu povo, devem me amar e viver uma vida que mostre esse amor sendo colocado em prática todos os dias. Mas tem mais. Que todas essas palavras, quais? Todas aqueles que ele tem dito desde Êxodo 20, começando lá com os 10 mandamentos. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora, eu vou pedir para o Reginaldo, que está lá na projeção, voltar para o texto anterior. Honra teu pai e tua mãe. Há uma pergunta que precisa ser feita quando nós lemos esse texto, que é a seguinte pergunta: qual pai e qual mãe?
E geralmente essa é uma pergunta que nós não fazemos quando olhamos para esse texto. Nós simplesmente olhamos para ele e lá está escrito: honra teu pai e tua mãe. Mas há um pressuposto de que esse pai e essa mãe são pessoas inseridas no povo de Deus e que estão recebendo, ao mesmo tempo que os filhos recebem a instrução de honrá-los, algumas orientações como pai e como mãe. O texto em nenhum momento está dizendo que você deve honrar pai e mãe, sendo ele, por exemplo, alguém que te obriga a fazer qualquer coisa que vá em desacordo com a palavra de Deus. Porque aí você, em tese, honrando esse pai e essa mãe, estaria desonrando a Deus. E a nossa definitiva e final obediência é sempre ao nosso Deus. Mesmo que para obedecer a Deus, nós tenhamos que comprar desavenças com pessoas que nós amamos muito. Então a pergunta que nós precisamos fazer também para o texto, para o 5º mandamento dos 10 mandamentos é: qual pai e qual mãe devem ser honrados para que esse ciclo aconteça de maneira adequada? E aí, de novo, agora, nós voltamos para o texto de Deuteronômio 6 e nós vamos continuar a leitura dele. Porque agora Deuteronômio 6 vai dizer qual é a obrigação de pais e mães com relação às gerações que estão vindo, com relação aos seus filhos e suas filhas. E aí o texto vai dizer assim: ensine-as. Ensine o quê? A lei de Deus, a palavra de Deus. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Eu quero parar aqui e lembrar uma coisa para você. Os nossos filhos estão nesse momento lá na classe aprendendo. Eles vão passar de 45 a 50 minutos aprendendo e usufruindo de um material que foi preparado com carinho para cada um deles. Se você espera de verdade que isso é suficiente para mudar a vida do seu filho e da sua filha, eu quero dizer que provavelmente você engoliu uma mentira plantada pelo diabo no seu coração. Porque 45 minutos, 50 minutos de instrução num domingo não são suficientes para mudar a vida de uma pessoa por inteiro, principalmente se durante toda a semana ela for colocada de frente a um processo de desobediência contínua à palavra de Deus. Quer ver só? Todo mundo aqui foi criança, adolescente, e uma maioria, uma grande parte aqui tem filhos. Se eu chego lá em casa hoje e falo assim, dia 26 de agosto de 2018, aí eu chego e falo assim: filhas, eu quero dizer o seguinte, a partir de agora, todos os dias, vocês vão ter que arrumar, cada uma de vocês, a sua cama. E aí elas vão olhar e vão falar assim: tá bom, tá, então, vocês entenderam, filhas? Não, nós entendemos, nós vamos arrumar a nossa cama aí todos os dias. Tá combinado? Tá combinado. Então agora vamos dormir, vamos fazer Papai do Céu, e aí, o que vai acontecer? Amanhã vocês vão acordar, e logo depois que vocês acordarem, vocês vão tomar o café da manhã, e vão fazer o quê? Nós vamos arrumar a cama. Aí vai chegar amanhã, e o que elas vão fazer? Elas vão arrumar a cama? O que você acha? Elas não vão arrumar a cama. Por quê? Porque provavelmente amanhã eu vou ter que chegar para elas e falar assim: filhas, vocês se lembram do que nós combinamos ontem à noite? Nós combinamos que vocês iriam arrumar a cama. E aí, talvez com muito má vontade, mau gosto, elas vão lá e vão arrumar a cama. Aí o que vai acontecer na terça-feira de manhã? Na terça-feira de manhã, eu de novo vou ter que dizer o quê? Vocês têm que arrumar a cama de vocês. Quem é pai e quem é mãe aqui, quantas vezes já mandou o filho, pré-adolescente ou adolescente, arrumar a cama? Quantas vezes? Dê um testemunho. Quantas vezes você teve que fazer isso? Quantos dias da vida? Em um ano, 365 dias. Quantas vezes num ano você tem que dizer para o seu filho arrumar a cama? Todo dia? Há aqueles dias que a gente diz assim: hoje eu nem vou falar. Hoje eu desisto. Eu vou lá, arrumo por conta própria, porque eu não tem jeito. Veja que nós sabemos e nós entendemos que os nossos filhos, por serem humanos e por serem seres pecadores, como qualquer um de nós, são pessoas tendenciosas à desobediência. Tem gente que diz assim: não, deixa a criança fazer o que quer. Deixa a criança fazer o que quer onde? Para ela se tornar o quê? Um marginal?
Eu não conheço nenhuma criança no mundo que foi deixada para fazer o que quer e que se tornou um ser humano de respeito no futuro. Não conheço um. Eu diria que muitas das crianças que foram deixadas fazendo o que queriam devem estar hoje, por exemplo, pensando em amanhã viajar para Brasília e estão trabalhando no Congresso Nacional. No Congresso Nacional você tem um monte de criança, que é um monte de gente que quando criança foi deixada, deixa fazer o que quiser. Aí não posso com meu filho. Irmão, são... Uma pessoa de 30, 40, 50 anos não pode com o filho? Olha, nós esperávamos um pouco mais de você. Nós esperávamos um pouco mais de determinação. Porque Deus está dizendo para o povo dele, você vai ensinar o seu filho com persistência. Por que você tem que ensinar todos os dias a lei de Deus para o seu filho? Porque todos os dias ele tem a tendência de desobedecer e esquecer a lei de Deus. Ora, qual é a prova disso? A prova disso somos nós. Nós também temos a tendência de desobedecer e esquecer a lei de Deus todo santo dia. E o texto diz mais. Converse. Converse sobre o quê? Porque você precisa conversar com os seus filhos. E nós estamos numa geração, e a gente não pode negar isso, em que os pais conversam mais com os filhos, não é? A geração anterior não tinha muito conversa. A geração anterior é assim, olhou feio, você vai e faz. Porque não vai ter conversa. A conversa era na base do quê? A conversa nas gerações anteriores era na base da havaiana e da cinta. Funciona mais ou menos assim. Quem é que conversava com as gerações anteriores? A havaianas. Conversava dando umas lapadas. E eu estou falando isso da época dos nossos bisavós, dos nossos avós. Eu já sou daquela geração de transição, em que já há um pouco mais de conversa, e as gerações que estão chegando estão ensinando que nós devemos conversar com os nossos filhos, devemos sentar com eles. E isso não é ruim. A grande questão é, qual tem sido o teor das conversas? Porque você pode passar 3 horas conversando com o seu filho, e no final, ter sido melhor não ter conversado absolutamente nada, dependendo do que você falou para ele. Dependendo do teor da conversa, Deus está olhando e está dizendo, cala a boca. Vamos calar a boca desse povo, porque está estragando ali. Ali ele está estragando o processo. Por isso que quando Deus, e esse texto é um texto endereçado a pais, a responsáveis, converse sobre a lei de Deus, sobre o que eu estou ensinando para você como povo de Deus, converse sobre as leis de Deus, sobre essas palavras que hoje lhe ordeno, quando estiver sentado em casa. Ou seja, a palavra de Deus tem que formatar a nossa vida privada, de uma tal forma que as nossas conversas em casa, com as gerações que estão vindo, sejam cheias da palavra de Deus. Porque se não for assim, nós vamos ter uma crise, que é uma crise muito antiga, de muitos pais dizendo assim, eu não sei por que o meu filho ou minha filha aconteceu isso, porque eu sempre levei ele para a igreja. E aí eu volto a dizer o que eu disse no começo, a igreja não tem capacidade, não tem como, em 40, 50 minutos, desconstruir, às vezes, todas as porcarias a que a criança é submetida de segunda a sábado. E isso inclui, por exemplo, o que as nossas crianças estão assistindo, quais são os programas que elas estão vendo, o que elas têm jogado, quais são as conversas que ela tem. E você não pode se esquecer que hoje crianças estão sendo submetidas a informações muito, mas muito fora da idade em que elas poderiam estar sendo colocadas e dispostas. Eu já vi pais brigando na porta do cinema com o cara do cinema, porque o cara do cinema não quer deixar o filho dele entrar para assistir um filme cuja indicação de idade não é adequada para o filho. E o cara está brigando com uma autoridade para dizer que o filho dele vai sim assistir um filme que não é adequado à idade dele. Você já parou para pensar tudo que está sendo ensinado para essa criança nesse exato momento? Primeiro, que a autoridade está aí para ser confrontada. Segundo, que as leis estão aí para serem desrespeitadas. E terceiro, que o pai dele é um sem vergonha, usurpador de regras e de leis.
Sabe o que vai acontecer com essa criança no futuro? Ela vai se tornar aquilo que o pai é. Alguém que vai viver tentando infligir regras e acabar com as leis. Que sim, vão servir para outros, porque bandidos são sempre outros. Nós não. E aí Deus está dizendo, converse quando você estiver sentado em casa. Faça da palavra de Deus e da lei de Deus o assunto da mesa de jantar, do almoço, do café da manhã, da conversa antes de dormir. Pense um pouco nas conversas da sua casa, da nossa casa. Elas pouco são trabalhadas e elas pouco são recheadas com a palavra de Deus. Mas nós, às vezes, vamos dormir com a tranquilidade de que os nossos filhos fazem parte de uma igreja. Mas talvez eles façam parte de uma igreja que é desconstruída pelos próprios pais durante toda a semana. Principalmente pela postura que eles têm contrária à palavra de Deus. E aí você vai ensinar não só quando estiver sentado em casa, mas quando estiver andando pelo caminho. Ou seja, ensine os seus filhos a terem uma visão crítica do mundo em que eles vivem. Quando você for para a rua, quando você estiver com o seu filho na sociedade, enxergando as coisas como são, ensine para ele a ler a sociedade e a cultura a partir do parâmetro da palavra de Deus. Ensine para ele que algumas coisas, mesmo que todo mundo faça, não são corretas, porque a palavra de Deus diz que não são corretas. E o que determina a postura e o ponto de partida da vida de qualquer pessoa que se diga cristã, não é o que a sociedade diz a respeito de qualquer assunto, mas é o que a Bíblia diz a respeito dele, mesmo que todo mundo diga o contrário. Não é porque a nossa cultura e a nossa sociedade trata algo como sendo natural, normal e que todo mundo faz, que nós cristãos vamos tratar os mesmos assuntos como tais, porque às vezes e muitas vezes eles estão em confronto com a palavra de Deus. E é por isso que nós vamos ensinar aos nossos filhos e nossas filhas quando nós estivermos sentados em casa e quando estivermos andando pelo caminho, para que eles tenham uma formação dentro de casa e um olhar crítico fora dela. E aí você vai fazer isso também quando se deitar e quando se levantar. A ideia é, você faz isso em algum momento só do dia? Não, você faz da hora que você levanta até a hora que você deita. O texto está ensinando para os pais o seguinte: você vai tomar todo o cuidado do mundo para em tudo que você falar e fizer, ensinar a Bíblia para os seus filhos. Agora, pense, esse é o pai e esse é a mãe que Deus está querendo formatar. Quando Deus fala em paternidade e maternidade, é nesse pai e nessa mãe que ele está pensando. É nesse tipo de pai e nesse tipo de mãe que Deus está pensando quando fala sobre pais e quando fala sobre filhos. Os pais do povo de Deus serão desse tipo. E então, claramente, de uma maneira natural, vão formar filhos desse tipo, que formarão netos desse tipo e bisnetos desse tipo. E assim, todas as gerações, até o fim, vão aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas pode ser que eu me esqueça disso, porque, de novo, como nós somos pecadores e como nós carecemos de Jesus para tudo, nós temos a tendência de esquecer o que Deus diz para a gente. Então o texto diz, amarre esse lembrete como um sinal no seu braço. Sabe aquilo que às vezes você fazia quando era criança, de amarrar alguma coisa no dedinho só para lembrar algo que você tinha que fazer? Ou então, às vezes a mãe e o pai da gente falava assim, você vai para a mercearia, você vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e uma dúzia de banana. Aí o que a gente fazia? A gente ou escrevia isso na mão, para não esquecer, ou levava um bilhete no bolso, ou então saía de casa assim, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma dúzia de banana. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma dúzia de banana. Aí você chegava na mercearia, você nem respondia. O cara ficava bom, 1 quilo de arroz, 1 quilo de banana. Você ia repetindo aquilo para que você não esquecesse daquilo. Nós estávamos fazendo basicamente o que a Bíblia está dizendo para nós fazermos quando nos tornarmos adultos, com relação ao que nós vamos ensinar para os nossos filhos.
Se você não se lembra disso ou vai ter dificuldades de ensinar para gerações vindouras como viver para a glória de Deus, não tem importância. Escreva na sua mão quando você acordar. Escreve qualquer coisa. Escreve lá filho, escreve lá a Bíblia, escreve lá exemplo, ensine. Aí a Bíblia diz mais. Prenda isso na sua testa. Porque talvez você se esqueça mesmo escrevendo na mão. Coloca na testa para qualquer pessoa que olhe para você e fale, o que é isso? Ah, ele esqueci. Porque a gente é assim mesmo. Não subestime o poder do esquecimento gerado pela desgraça do pecado no seu coração, principalmente quando o assunto for obediência. Nós não nos esquecemos de fazer o que é ruim, porque isso está dentro de nós. Pode ficar tranquilo, você não precisa. Se você pensar assim, amanhã eu tenho que matar alguém, mas não posso esquecer, não precisa nem gravar. Não precisa gravar. Garanto para você que você vai se lembrar. Você vai acordar de madrugada às 3 da manhã, matar aquela pessoa. Você vai acordar às 5 da manhã, matar aquela pessoa. Às 7 você já levanta, agora eu mato mesmo. Você vai passar o dia lembrando. Mas se eu disser para você que você tem que se lembrar de um texto da palavra de Deus, se você não escrever na testa, se você não escrever na mão, se você não colocar em algum lugar visível, você simplesmente vai se esquecer daquilo. Aí o texto ainda diz, escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Basicamente o texto está dizendo, faça de uma tal forma que não tem nenhum lugar para onde você vá que você não se lembre da palavra e da lei de Deus. Tanto é que na cultura judaica isso virou um mandamento. Os judeus escreviam em cima dos umbrais da porta textos da palavra de Deus, que era uma ordem dada por Deus para que as crianças olhassem para aquilo e dissessem, papai, o que está escrito ali? E por que aquilo está escrito ali? E aí você sentava com o filho para explicar para ele a palavra de Deus. Deus dizendo, coloque vários lembretes na sua casa para que você se lembre a quem você pertence, e não apenas a quem você pertence, a quem os seus filhos também pertencem. Porque nós não temos o direito de tratar os nossos filhos como essencialmente nossos, mas os nossos filhos são herança do Senhor, e sendo herança do Senhor, são primariamente dele, e devem ser educados sabendo que um dia, como pais, nós prestaremos contas dos nossos filhos a Deus. É por isso que e agora a gente vai voltar para Êxodo, porque lembre-se que é lá que nós estamos, honra teu pai e tua mãe. Esse texto é sempre uma via de mão dupla. Porque imagine Deus dizendo isso para o povo. Honrar pai e mãe, nesse contexto, significa não apenas... Porque a gente olha para o texto e fala, honrar pai e mãe significa pedir a bênção. Bênção pai, bênção mãe, estou aqui honrando meu pai, estou aqui honrando minha mãe. Não, no contexto bíblico, honrar pai e mãe significa caminhar pelo mesmo caminho que eles caminharam. O texto está dizendo, caminhe pelo mesmo caminho dos seus pais. Por quê? Porque se você caminhar pelo mesmo caminho dos seus pais, você vai ter uma vida longa sobre a terra. Ah, e uma coisa importante, a vida longa, inclusive, não tem a ver apenas com o fato de morrer tarde. Porque você pode morrer velho e não ter vivido basicamente nada. Qual foi a pessoa que viveu de maneira mais santa, mais irrepreensível de todos os seres humanos que já passaram sobre a terra? Jesus. E Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. Alguém pode dizer que Jesus não teve uma vida plena? Claro que Jesus teve uma vida plena. Mas o segredo da vida plena de Jesus está no fato de que ele mesmo dizia, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu falo o que o meu pai diz para que eu devo falar, eu faço aquilo que ele diz que eu devo fazer. Honra teu pai e tua mãe. Siga pelo caminho do seu pai e da sua mãe. Agora imagine Deus dizendo isso como quinto mandamento para o povo dele, e você tem lá filhos e pais. Uma pergunta que eu gostaria de fazer depois de todas essas considerações. O texto honra teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida longa sobre a terra. É um texto que pega mais no pé do filho ou do pai? O que você acha? Do pai? Porque imagine você, responsável por alguém, aí você está no centro de Piracicaba, caminhando. Imagine eu, estou lá caminhando no centro de Piracicaba com as minhas duas filhas. Aí alguém chega para minhas duas filhas e na minha frente diz assim, olha, eu queria dizer algo para vocês.
Pai, posso dizer algo para suas filhas? Pode, fala aí. Meninas, eu queria dar um mandamento para vocês. Ah, legal. Façam tudo o que o papai fizer. E ele vai embora. Eu diria para você que nesse dia, as minhas filhas voltariam tranquilas para casa. Porque o que elas têm que fazer agora? Olhar para o pai e copiar. Em tese, não há muito segredo aí. Mas como é que eu voltaria para casa nesse dia? Eu voltaria para casa pensando assim, ai meu Deus. Por que eu deixei aquele homem falar aquilo? Eu não devia deixar aquele homem falar aquilo? Porque agora sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que elas simplesmente vão estar olhando para mim. E elas correm o risco de descobrir as minhas reais paixões, as minhas verdadeiras aspirações, e talvez, lendo a Bíblia, descobrir o quanto eu estou distante de amar a Jesus, o tanto que eu deveria amar Jesus. E o que isso vai gerar no coração das minhas filhas? Porque nada gera mais desgaste espiritual no coração daqueles que estão crescendo do que ler algo na Bíblia e ver os seus próprios pais e a sua família com a ação diária desmentindo ou cuspindo em tudo aquilo que a Bíblia diz. Aí Deus diz, honra o teu pai e tua mãe, viva e caminhe pelos caminhos do seu pai e da sua mãe. E eu imagino os pais e as mães do povo de Deus dizendo, agora dançamos. Porque se eu vou ensinar algo, eu só posso ensinar algo na perspectiva do reino de Deus se eu pratico aquilo que eu vou ensinar. Porque como é que nós chamamos mesmo alguém que diz algo e não vive aquilo que diz e que ensina? Nós chamamos isso de hipócrita. E há uma crise de hipocrisia reinando em nossos lares e com relação às gerações vindouras. As gerações que estão chegando são céticas e sarcásticas com relação à Bíblia, porque elas estão olhando para a geração que tem o desafio de viver a Bíblia e estão encontrando ali muitas vezes uma geração de hipócritas, de gente que diz o que deve ser feito, mas não assume o que deve ser feito. Será que nós, para os nossos filhos, quando nós sentamos e conversamos com ele, não soamos tão reais quanto esses candidatos em debate para presidente? Quem aqui assistiu algum debate para presidente? Alguém aqui já teve o desprazer esse ano? Eu assisti 1,5. Eu assisti o 1,5 porque assisti o primeiro. Quando eu vi que o segundo ia ser cópia do primeiro, eu falei, você fazer outra coisa, e aí dormir, sei lá, jogar ludo, ou qualquer coisa mais interessante do que debate para presidente. O problema dos debates para presidente é que a gente olha para os caras e eles fazem algumas promessas que você olha e fala assim, isso é conversa para boi dormir, isso é só para ganhar voto. Porque tem muita coisa que os caras falam que vão fazer que nem é prerrogativa do presidente fazer. Ele está falando que ele vai fazer algo que ele, sendo presidente, não tem autoridade para fazer. Mas ele está vendendo aquilo como promessa de campanha dele, dizendo, eu vou fazer X. E quando você vai ver, a Constituição diz que ele não pode fazer X. Ele não tem autoridade para fazer X, mas ele está vendendo X. E a gente olha para aquilo e fala, é um bando de gente hipócrita mesmo, né? Falando um monte de besteira só para ganhar nosso voto. E eu fico morrendo de medo dos nossos filhos estarem olhando para as nossas conversas em casa, na mesma perspectiva de que nós olhamos para debate para presidente. Ah, mas como são hipócritas. A maior honra possível, assim, é ver os filhos seguindo os caminhos do Senhor, da mesma forma que, em tese, os pais estão fazendo. Até porque, se nós obedecemos a pais que nos ensinam a desobedecer a Deus, nós não estaríamos honrando o nosso verdadeiro e definitivo pai, que é o próprio Deus. Entende o que eu quero dizer quando esse texto é uma via de mão dupla? Ele traz uma responsabilidade sobre filhos. No entanto, para filhos ele está dizendo, se o seu pai segue a Deus, se sua mãe segue a Deus, honre seguindo no mesmo caminho dele. Mas nós sabemos que a crise
não está muitas vezes no coração dos filhos, está na postura dos pais. Notaram como, inclusive, o texto de Deuteronômio começa com o mandamento de amar a Deus? Dizendo, pais, a primeira coisa que os seus filhos devem ver em vocês é, vocês amam a Deus. Acima de todas as coisas. E deixa eu dizer algo que eu disse de manhã, e que não é nenhuma invenção, nenhum exagero. Então, se o pessoal quiser mandar testemunhos, você que está nos assistindo pelo YouTube, quiser deixar aqui o seu testemunho sobre isso, de maneira anônima, quiser mandar um e-mail para nós, você faz isso. Eu arrisco dizer que da forma como pais hoje, cristãos, estão vivendo a vida espiritual no lar e fora do lar, a gente corre o risco do único contato que os nossos filhos vão ter com a Bíblia, quando eles chegarem à adolescência e à mocidade, é pegar a página da Bíblia, arrancar para enrolar um baseado. E para quem acha que eu estou exagerando, eu não estou exagerando. Porque algumas pessoas aqui sabem, eu não vou citar nomes, que é consenso em muitos lugares por aí, e é isso que eu estou dizendo para o pessoal mandar testemunho para a gente, que página da Bíblia, isso você ouve muito em faculdade, página da Bíblia serve só para enrolar baseado, porque é bom para fumar. Tem muita gente nas faculdades aí brincando, dizendo assim, Bíblia, fumei muito. E uma grande parte desses que estão dizendo isso são filhos de crentes. Metade dos internos e qualquer fundação que você for olhar, pelo menos metade é filho de crente. Vai para frente de qualquer CDP ou qualquer presídio em dia de visita. Vai lá para frente. Você não precisa entrar para fazer visita. Vai lá enquanto as mães não entram. E eu quero desafiar você a fazer o seguinte: na frente de qualquer CDP, de qualquer presídio, junta lá com todos os pais e mães que estão esperando para visitar os seus filhos, puxa lá um Tu és fiel, Senhor, para você ver o que acontece. Puxa lá um Sou feliz com Jesus para você ver o que acontece. Segundo alguns números, sabe quantos detentos hoje na carceragem no Brasil ou são filhos de família evangélica ou passaram pela igreja evangélica? Mais de 70%. É por isso, inclusive, que trabalho evangélico no presídio dá muito certo. Porque a maioria dela é. Se abre uma igreja no presídio, você não precisa nem ensaiar muito cântico. Todo mundo canta. Canta fora e canta dentro. É assim que é. Mas a gente tem o desafio de olhar para esse número, apenas dizendo, o diabo é assim mesmo. O diabo é assim mesmo. Se ele sabe que Deus está trabalhando o coração dos pais, onde é que você acha que o diabo vai querer trabalhar para fazer com que os filhos se percam? Também no coração dos pais. Nós pouco trabalhamos para que os nossos filhos e filhas cresçam amando a Jesus acima de todas as coisas. Nós pouco oramos com os nossos filhos. Todos nós. Nós pouco lemos e ensinamos a Bíblia para os nossos filhos. Quando eu digo isso, eu sei que algumas pessoas dizem assim, mas você é pastor. É fácil para você ensinar a Bíblia, falar sobre teologia, preparar suas filhas para que quando elas cheguem na faculdade, o cristianismo delas não seja desmontado na primeira aula de um professor ateu. Porque você é pastor, você lê sobre teologia, você estudou teologia. Ok, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não sei eu sou péssimo em mecânica. Não sei nada de mecânica. Se você der qualquer coisa para eu consertar que envolva mecânica, aquilo ficará sem conserto para toda a eternidade até que Jesus voltar. Eu sou péssimo nisso, péssimo. Eu sei que há aqui pessoas que sabem mexer. Por exemplo, eu não tenho nenhuma caixa de ferramentas completa em casa. Eu tenho lá 2 chaves de fenda, uma chave Phillips e um martelo. Aí, esse é o meu arsenal.
Esses dias começou a pingar o chuveiro em casa. Dá um desespero. Meu Deus, o que faz agora? Aí você tem que pedir socorro para todo mundo. Coloquei no WhatsApp do prédio lá. Falei, socorro, chuveiro aqui pingando. Graças a Deus, tem um vizinho, quero honrar, de nome Custódio, que foi lá, ajudou, prestou a ferramenta, ensinou. Ele falou, vou fazer passo a passo aqui para você ensinar. A primeira vez que eu fiz, deu certo? Claro que não. Estava vazando o chuveiro, passou a vazar a torneira. Mas já melhorou, já, em vez de pingar lá de cima, já está pingando aqui de baixo. Daqui a pouco eu vou fazer minar do chão. Mas se eu dissesse para você assim, quer saber de uma coisa? Cansei dessa vida. Cansei. Eu vou aprender a mexer com... Eu vou aprender mecânica. Mecânica, vou aprender hidráulica, elétrica, vou estudar isso. Vou ver vídeo no YouTube, vou comprar livros, vou conversar com pessoas que sabem disso. Quando eu souber que alguém está indo consertar alguma coisa, vou pedir para ir junto para ver como é que faz. Você diria para mim que em 10 anos eu estou bom nesse negócio ou não? Se em 10 anos eu caprichar mesmo, em 10 anos, você diria que eu estaria bom em mecânica, elétrica, hidráulica? Sim ou não? Em 10 anos eu estaria, não estaria? Porque eu procurei ler, procurei entender, me aproximei de pessoas que sabem fazer aquilo. E por que pais cristãos de 10, 20, 30 anos não sabem ensinar teologia para seus filhos? Porque simplesmente tem uma coisa nesse negócio aí. A gente só se esforça e só corre atrás daquilo que a gente ama. Quando é que a gente emagrece? E agora eu vou falar de algo que eu entendo porque eu li nos livros. Quando é que as pessoas geralmente emagrecem mesmo? Ou tomam atitudes drásticas para emagrecer? Quando elas vão ao médico, o médico pega o exame e fala assim, olha, o médico pega o exame, faz o sinal da cruz e fala assim, eu não sei como é que você está vivo. Já é um milagre, já vamos adorar a Deus aqui. Mas continuando do jeito que você está, em 1 ano eu vou para o seu velório. Aí você fala, nossa, então agora eu acho que... Oi? É igual uma vez eu ouvi, maço de cigarro tem lá, né? Cigarro causa infarto, aí tem foto de um coração lá. Aí o pessoal fica mais escandalizado com a foto do rato, né? Fala, ô louco, isso aqui deve ser ruim mesmo, mata até rato. Nós precisamos ser movidos por amor. E nós falamos pouco sobre aquilo que amamos pouco, da mesma forma que falamos muito sobre aquilo que amamos muito. Por que nós sabemos pouco sobre Bíblia e teologia? Porque esse assunto não nos interessa muito. Até porque o que a gente quer mesmo, e nós já falamos isso várias vezes, o que a gente quer mesmo é escapar do inferno, não quer muito Deus. Para nós interessa o céu, mesmo que no céu não tenha Deus. O que a gente não quer é ir para o inferno. Eu quero terminar. Imagine que você, sei lá, solteiro, está procurando alguém, orando, jejuando, para que Deus opere um milagre. E aí você, de repente, encontra alguém, começa a namorar, e aí você namora, aí você noiva, aí você casa. Aí você casou, você vai lá para a lua de mel. Qual que é um local aí top de lua de mel? Nós temos um casal que acabou de voltar de Jericoacoara. Olha, é um outro nível, né? É um outro nível porque vocês iam para onde? Poços de Caldas, Peruíbe, Mongaguá. Quando muito, era Guarujá Pitangueiras. Era o pessoal que estava ostentando. Agora o pessoal já vai para Jijoca de Jericoacoara, fica postando foto, ostentação, pecando, eu diria, pecando. Mas imagine que você está lá, sei lá, está lá em Jericoacoara, comendo, o que? Camarão, como é lagosta? Ah, nossa, a humildade mandou um abraço. Poxa. Está lá comendo a lagosta. Aí imagina que
A pessoa que está ao seu lado fala assim, amor, queria perguntar um negócio para você. Pode perguntar, amor. Eu tô sem graça. Não, pode perguntar, pergunta qualquer coisa. Eu queria saber por que você casou comigo? Porque quando a pessoa faz essa pergunta, ela quer que você fale uma coisa romântica para virar uma coisa depois. Já é tipo assim, vamos preparar o ambiente e tal. Aí a pessoa perguntou para você, por que você casou comigo? Aí a pessoa olha para você e fala, sabe o que é, amor? Eu já estava com 33 anos. Não estava chovendo na minha horta. Aí quando se apareceu, eu pensei, a oportunidade de não morrer solteiro. Então eu casei com você por causa disso. Mas você não me ama? Não, até amo, mas tenho mais medo de ficar solteiro. Você diria para mim, a lua de mel continua ou acaba? Eu diria que não apenas acaba a lua de mel, como há um risco enorme de, nesse exato momento, acabar o casório. O pessoal já volta separado. Volta cada um para sua casa. É aquela vida que segue. Por quê? Porque a pessoa disse que ela não casou porque ama. Ela casou porque tinha medo de ficar solteira. É horrível isso, não é? Já imaginou você ouvir isso do seu cônjuge? Mas será que não é muito do que nós não falamos, mas Deus sabe que está no nosso coração quando o relacionamento é com Ele? Deus, o Senhor sabe que eu não te amo muito, mas eu morro de medo de ir para o inferno. Então, se o preço a pagar para não ir para o inferno é tolerar o Senhor e a sua palavra, é o preço que eu vou pagar até o fim da vida. Mas o Senhor vai me amar, não vai? É esse tipo de relacionamento que nós queremos construir? Não é. A única forma de quebrar esse tipo de relacionamento amaldiçoado é amando a Deus sobre todas as coisas e assumindo o desafio de obedecer a Deus, para que na obediência a Ele, Ele mesmo vá produzindo amor e obediência em nosso coração por Ele, até o fim da nossa vida. E que isso seja passado aos nossos filhos, para que aí sim os nossos filhos nos honrem, andando no mesmo caminho que nós andamos, porque andamos num caminho que glorifica a Deus. Não obrigue o seu filho ou a sua filha a fazer qualquer coisa que você faça e que não honre e não glorifique a Deus. Não assuma esse risco, porque essa briga comprada seria uma briga comprada contra o pai do seu filho e da sua filha, que primariamente não é você. Nós precisamos de uma geração de vida longa, mas que não viva uma vida longa extrapolando pecados por aí, mas vivendo para a glória de Jesus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que as respostas sempre estarão na cruz, onde Jesus paga o preço dos nossos pecados, não para que nós vivamos mais do jeito que nós queremos, porque nós não queremos viver de um jeito adequado, mas que nós vivamos para a glória de Deus. Onde nós assumimos o compromisso de sermos cada dia mais parecidos com Jesus e estarmos cada dia mais próximos da cruz. Esse é o nosso desejo. O nosso desejo não é sermos parecidos com qualquer ídolo construído em nossa cultura, mas com o único ídolo real e verdadeiro que é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e faz com que seja possível nós termos vida com Deus. Uma vida para onde nós vamos para o céu, não porque nós fugimos do inferno, mas porque no céu nós estaremos para sempre com o nosso Deus, e o que interessa para nós é estar com o nosso Deus. Onde não importa o que vai ter no céu, se o céu tem Jesus, é suficiente para nós. Porque para nós é suficiente a eternidade ao lado do nosso Senhor. Porque é o nosso Senhor que nós amamos. É na cruz onde nós buscamos refúgio. Mesmo que toda a nossa cultura diga não, não e não. Nós dizemos sim, sim e sim para o que Deus diz sim. Jesus é tudo que nós temos. Honra teu pai e tua mãe. Pais e mães. Os nossos filhos, ao olhar para nós, podem obedecer o 5º mandamento? Filhos. E eu quero dizer uma coisa para os pais que tiveram o privilégio de deixar os seus filhos na classe hoje. Muitos deles vão com a seguinte lição de casa para casa: culto doméstico.
Eu arrisco dizer que alguns pais e mães aqui, mesmo frequentando uma igreja há anos, estarão em sérios apuros porque não fazem ideia de como fazer um culto doméstico. E eu quero dizer algo aos pais, homens que estão aqui. A liderança espiritual da casa é sua. Então, quem vai ser o diretor de liturgia e de pregação desse culto doméstico será você. Ah, mas eu não sei o que falar. Você tem 24 horas até amanhã à noite. Garanto que se você precisasse consertar o seu carro, você se virava até amanhã à noite. Boa sorte e que Deus o abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado pelos desafios dela. E que o Senhor nos abençoe para que sejamos uma geração de pais que honram ao Senhor. Para que tenhamos filhos e filhas que, ao nos honrar, também honrem ao Senhor. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.